Obrigado, Joana Carvalho, por ter aceitado o convite para participar no projeto de investigação MEM News, sediado aqui na Universidade Fernando Pessoa. Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite. Uma honra. Obrigado. Pode contar-nos um pouco sobre si, Joana, o nome, idade, local de nascimento, profissão, nível de escolaridade, para termos uma contextualização inicial, por favor. Boa. Então, o meu nome é Joana Carvalho, tenho 42 anos, nascida e criada no seio de uma família minhota. Eu sou de Famalicão, de uma aldeia, mais concretamente, perto do Val do Ave, na zona do Val do Ave, de Oliveira São Mateus, casada, 2 filhas menores, licenciada em Psicologia na Universidade de Fernando Pessoa, que me orgulha muito, com depois formações em gestão, em recursos humanos, que acabei por direcionar a minha carreira. Atualmente sou sócia executiva na Argo, uma empresa de headhunting, consultora, formadora, professora, mais. O que é que sou mais? Acho que sempre em torno da área de comportamental, da área de recursos humanos e da área da psicologia. Acho que é um breve resumo daquilo que sou enquanto pessoa e enquanto profissional. Muito bem. Portanto, este é um projeto MEM News que se concentra essencialmente no consumo de notícias dos nossos entrevistados e entrevistadas ao longo da vida de cada um, não é? Então passo para elas, para as notícias, Vamos a isso. Se estiver de acordo. Vamos a isso. Joana Carvalho, a sua família interessava-se pelas notícias quando era jovem? Comentavam as notícias em casa? E se sim, lembra-se quais as notícias que comentavam? Se mais a política, a situação internacional, a economia, o desporto, o crime? Dizeram. Olha, Renato, como eu te disse, venho de uma família minhota grande, em número e em afetos. Por isso, lembro-me de almoços e jantares à volta de uma mesa, porque uma boa minhota está sempre tudo concentrado à volta de uma mesa, em que as notícias eram sempre tema central. Como uma família grande que somos, tínhamos e temos filiações ou ideais políticos, religiosos diferentes, o que é muito bom, cresci na diversidade e por isso falávamos disso. Acho que recordo-me sobretudo política, futebol, não tanto religião e a atualidade, aquilo que marcava a atualidade. Lembro-me de estarmos sempre a querer consultar, perceber, ligar. Eu nasci já com televisão, por isso a tentar perceber as notícias. Lembro-me do meu avô comprar sempre jornal, do meu pai comprar sempre jornal, de ouvirmos a rádio logo pela manhã, por isso consumidores atentos de tudo o que era a parte da comunicação social e a parte das notícias. Muito bem, já acabou por responder algumas das perguntas que eu teria mais para a frente, Caramba. mas tudo bem, faz parte dessas entrevistas do MEM News. Portanto, falou de jornais, que quer o seu avô, quer o seu pai compravam. Acho que... Consegue precisar que jornais eram e com que regularidade Olha, é que os Renato, consumia? Vou-te dizer, e em que período da sua vida também? Eu acho que vou recordar-me nisto na infância, mais infância, sim. Talvez até por volta dos 12, 13 anos, no mais tardar, mas mais infância, mais recuada, em que o meu avô e o meu pai, lembro perfeitamente, compravam o jornal da terra, da cidade, famalicense, qualquer coisa assim do género, e compravam o jornal desportivo. Por isso, lembro perfeitamente de serem esses dois. Volta e meia, no café da aldeia, ainda se lia os outros jornais, o Jornal Notícias, outros jornais que tinha, lembro perfeitamente, até porque estou nessa área de emprego, que tinha depois uma secção de emprego, por isso aí esses eu acho que liam mais no café, os outros eu lembro-me de comprarem, sobretudo ao fim de semana, de irmos comprar o pão e o jornal. E a rádio que mencionou... Rádio. Logo de manhã. Logo de manhã. E se nessa escuta da rádio eram mais notícias que ouviam a família, Renato, ou mais a parte da música, do entretenimento? Giro. Se é que tem essa de lembrança. facto, isto é ir ao passado. Eu lembro-me do meu pai acordar e nós acordarmos com o António Sala. Por isso, acho que faz parte das minhas memórias, em que era entretenimento à altura, em que partilhavam um bocadinho de ambas as notícias, música, menos música, mais notícias e mais conversa. É essa a memória que eu tenho, em que havia muito mais conversa, de entrevistados, de chamarem à rádio determinadas pessoas e falarem sobre os temas da atualidade. É essas as memórias que tenho da rádio, de acordar logo de manhã, que era o despertador do meu pai, com a rádio,
e ouvirmos e de alguma forma sairmos já para a rua com algumas notícias na cabeça daquilo que se tinha passado no dia anterior e durante a noite. Se eu lhe perguntar só para fazer a distinção ou a escolha, a seleção do primeiro meio de comunicação que se lembra de utilizar para consumir notícias, não consegue precisar se foram os jornais ou a rádio, concomitantemente. Eu diria que a rádio, porque mais depressa me lembro a ouvir a rádio antes até de saber ler, ou de saber ler bem, ou de saber ler um jornal, ou ter interesse pelo jornal. Provavelmente a rádio. Mencionou os jornais e revistas na sua juventude. Perfeitamente. E lembra-se de quais e onde é que lia essas revistas e os jornais também? Renato, já mencionou, mas... Que é, sim, jornais. Não sei se eu estou a fazer uma associação infantil completamente errada, mas os jornais associavam ao meu pai e ao meu avô, as revistas às mulheres de casa, e somos muitas. Lembro-me da minha mãe comprar as revistas, talvez, não sei se numa base semanal ou mensal, mas lembro de termos revistas de moda, revistas aquelas revistas cor-de-rosa que se consumia lá em casa com alguma frequência, e no cabeleireiro. Acho que vou recuar até às idas ao cabeleireiro com a minha mãe, que era aqui algo frequente, que fazia, acho que semanalmente, ao sábado, e que consultávamos as revistas nessa altura e que víamos as atualidades e, sobretudo, eu sou mulher, de família de maioritariamente mulheres, comentávamos moda, acho que era novelas que víamos e víamos o resumo das novelas. Acho que são essas as memórias que me trazem recuar ali um bocadinho ao passado e às primeiras revistas que fui consumindo. Depois, mais tarde, teenager, revistas que haviam na altura, eu não me recordo agora nomes, sou péssima, acho que sou péssima entrevistada pela memória de nomes, mas recordo-me de ter revistas na altura de adolescentes, ligado antes até dos morangos com açúcar, ligados a essas até internacionais, que se compravam também numa base, acho que mensal, para ver as séries que estavam, as novelas que estavam, as modas, para seguir as tendências até internacionais, e uma ou outra mais tarde de música. Mais tarde, acho que aí mais perto dos 16, 18 anos. Mencionou as telenovelas e eu pergunto, relativamente à televisão, se via programas de notícias na televisão na sua juventude. As novelas sim, via. E depois as revistas que complementavam essa informação. Era a forma de nós estarmos, de alguma forma, informados, e pensando aqui a redundância. A minha memória leva-me a que só através da televisão, sem internet, não é? Sem acesso à internet, era lá que tínhamos o acesso à informação, e lembro perfeitamente, até porque as próprias televisão, canal, se dividiam muito entre as telenovelas e um ou outro talk show, programa de entretenimento, e depois muito a parte das notícias. E por isso eu diria que a televisão estaria ligada na minha casa, na casa da minha mãe e dos meus avós, 24 horas, praticamente. Acho que à noite se desligavam. Quando se ia para a cama, tínhamos ali o costume de desligar. Durante o dia estavam ligadas e íamos ouvindo, quer os programas da manhã, que também eram já informativos de alguma forma, quer as notícias que acompanhavam também o dia. Por isso, lembro perfeitamente dois momentos que ainda faço. Sim. O telejornal do almoço e do jantar. Sim. Eram momentos sagrados em que se ouviam as notícias em casa. Eu já fiz esta questão no início, se lembrava familiarmente de comentar as notícias com os outros elementos da família, e na juventude falava das notícias com familiares, amigos e colegas na sua juventude, e lembra-se de exemplos de notícias que tenham comentado, notícias que tenham sido mais marcantes ao longo da sua vida? Renato, acho que falávamos de notícias, acho que não havia tantos assuntos, era mais difícil, por isso as notícias, a atualidade, eram pontos altos. Eu apesar de feminino, de mulher, tenho aqui uma veia muito de desporto, lembro-me de celebração e de notícias desportivas, Famalicão, Porto, foram clubes que fui associando, e por isso lembro-me desses comentários, de partilhar essas informações. Lembro-me de eventos, eu lembro-me de eventos religiosos, não sendo a pessoa mais religiosa, mas lembro perfeitamente da vinda de cá do Papa. Lembro-me de momentos de guerra,
quer televisão, quer através de notícias de papel, de acompanhar Guerra do Golfo, a entrada, a invasão, de estarmos completamente atentos àquilo que se iria passar. Lembro-me de notícias que de alguma forma marcantes, acho que estas, se calhar se recuar, são as que mais me marcam em âmbitos completamente diferentes, desportivo, religioso e político ou social. Façamos a transição para a idade adulta. Já fizemos aqui alguns pontos e paralelismos para a idade adulta, mas lia jornais e revistas, escutava noticiários na rádio quando entrou na idade adulta. Lembra-se de que emissoras de rádio é que prioritariamente escolhe para assimilar e consumir notícias, o jornalismo, ou faz a mistura de jornalismo com entretenimento? Pode-nos dar exemplos? Faço a mistura do jornalismo com o entretenimento. Já o fazia, desde uma TSF até uma comercial de música. Mesmo, lembro perfeitamente, Renato, eu venho de Famalicão para a Fernando Pessoa, para o Porto, todos os dias, vinha, de carro, e por isso o meu meio era transporte, era o carro, e vinha sempre com o rádio ligado, sempre. E lembro-me de fazer este mix, de querer ouvir as notícias, e por isso durante algum tempo, ou naquelas horas que eram coladas à mudança de hora, davam mais notícias e eu ouvia as notícias, e depois passava por uma rádio mais comercial para ouvir música. Por isso sempre fui fazendo esta junção, ainda hoje faço. Se há um tema da atualidade que eu estou mais preocupada ou mais curiosa, eu vou fazendo um mix entre ouvir a música, e hoje em dia cada vez mais podcast, e ouvir aqui a notícia na TSF, deixa-me ver se acho que é que me vem logo assim, de imediato à cabeça. E que associa mais às notícias. Que associa mais às notícias, de alguma forma. E façamos uma espécie de panorâmica da sua vida. O seu consumo de notícias mudou ao longo dos anos? Consegue lembrar-se das principais mudanças? Deixou de usar regularmente algum ou alguns meios de comunicação que usava no passado? Se a internet foi responsável por alguma mudança na forma como passou a consumir notícias? Claramente. Acho que foi aqui transformadora para qualquer um de nós. Eu acho que deixo de ouvir rádio, ouço menos rádio as notícias. De manhã não ligo o rádio em casa, ligo a televisão, por exemplo, por isso deixo de consumir. Se eu acho que é uma tendência de consumo, eu diminuo o consumo de rádio para ouvir notícias, aumento para ouvir música. E mesmo a televisão, como lhe disse, Renato, tem 2 momentos que eu ouço maioritariamente as notícias. Ao almoço, quando estou por casa, e ao jantar. Depois acho que vou procurando notícias e informação muito pela internet. Acho que há aqui uma alteração daquilo que era a minha forma de consumir, porque eu via muito mais televisão e ouvia muito mais rádio, notícias em casa, que deixo de o fazer, ou que estou a fazer cada vez menos. Nesse seu consumo de notícias na internet, como faz, que principais meios utiliza e se complementa o aprofundamento de algumas notícias que lhe chamam mais a atenção com outros meios depois para aprofundar conhecimento factuais do que aconteceu em determinado sítio? Sim, eu acho que é inevitável nós termos aqui alguns marcos, desde a pandemia às recentes guerras, em que vou acompanhando aquilo que são a comunicação social com alguns motores de busca para tentar perceber um bocadinho mais, sendo que é sempre muito difícil fazer essa triagem, mas perceber um bocadinho mais aquilo que são as fontes, as causas, as consequências daquilo que nos estão, de alguma forma, a partilhar os meios de comunicação social, mas eu diria que normalmente aquilo que eu recorro à internet é para reforçar algum conhecimento de notícias que vou ouvindo. Imagina que venho no carro e ouço determinada notícia e depois chego ao escritório e tenho curiosidade de aprofundar determinado tema ou determinada circunstância que eu vi. Por isso recorro sim à internet com diferentes motores de busca para complementar a informação que os meios de comunicação social, televisão e rádio me fornecem. Vou trazer os jornais e as revistas em papel na atualidade. Consome ou... Adoro.
Confesso que ainda continuo a consumir e a ser compradora. Continuo a comprar o meu jornal semanal de Expresso, porque hoje em dia, como trabalho muito com a área de trabalho de recursos humanos, é muito menos recheado, mas eu continuo a privilegiá-lo. Gosto de ler uma visão e continuo a comprar em papel. Apesar de algumas destas revistas, até de especialidade da área de recursos humanos ou de psicologia, eu já as consumi digitalmente e já ter assinatura digital, eu continuo a gostar muito do cheiro do papel e continuo a comprar. Mesmo a parte mais fútil, que é engraçado, quando estou de férias, quando consigo, eu gosto de ter uma revista mais leve e em papel. Podcasts com programas jornalísticos de notícias e informação, consome? Sim, sim. Cirurgicamente, aqueles que há temas que estão sempre na minha playlist e que vou ouvindo mensalmente, semanalmente, diariamente, dependendo daquilo que... Mas sim, quando corro, eu diria que 3 vezes por semana eu tenho determinados podcasts mais de especialidade que eu gosto de ouvir. Da sua área de trabalho. Mais da minha área de trabalho. Menos o jornalismo dito. De uma forma Menos mais... o jornalismo genérico. Sim. Menos o jornalismo genérico, se calhar certo. Okay. Menos. Não tenho uma playlist. Sim, com o genérico eu diria que não tenho uma sequência de seguir nada. Acho que não. Já falou que 2 momentos importantes, já no seu passado e mesmo atualmente, é o telejornal da hora do almoço e o telejornal... Do jantar é sagrado. Do jantar é sagrado. Recebe no seu e-mail os boletins diários que alguns meios jornalísticos enviam, as chamadas newsletters informativas jornalísticas? Olha, eu acho que recebo, mas essas, por acaso, muito pouco. Ou é um título, ou algum tema que me chama a atenção para eu abrir, ou eu tenho consumo muito pouco. Consumo muito pouco. Há pouco falou-nos, para o projeto Mem News, de notícias que lhe deixou uma forte impressão, falou da Guerra do Golfo, da Primeira Guerra do Golfo, sim. 90-91, pela televisão. 90-91, exatamente. Mas há alguma notícia das muitas a que teve acesso marcou ou mudou a sua vida? Notícias? Olha, eu acho que eu estava em casa quando foi o ataque das Torres Gêmeas, por isso lembro-me perfeitamente e acho que marcou-me de alguma forma. Teve um impacto violento na forma como comecei a olhar para o mundo, para as pessoas, por isso lembro perfeitamente dessa notícia e acho que me foi marcante. E acho que infelizmente vamos acumulando notícias menos positivas e acho que as que mais me marcam provavelmente são essas. Guerra, tudo que tem crianças, fome, essas marcam-me de alguma forma, deixam marca sempre daquilo que, mais recente, quando todos nós assistimos aqui à questão da Polónia, acho que muito próximo, acho que marca faz-nos ter medo, receio, faz-nos estar mais atentos aos desenvolvimentos, faz-nos consumir mais notícias para perceber se há desenvolvimentos do dia para a noite. Lembro-me que cada uma das guerras, sobretudo as guerras ou a questão das Torres Gêmeas, eu acho que nos faz estar muito mais atenta, por exemplo, à comunicação social e à informação, pensarmos o que é que se passou durante a nossa noite, como é que vamos acordar, assim como na altura da pandemia, que nos marca a todos e que nos faz estar muito mais atentos às evoluções nos outros países, no nosso, o que é que acontece do dia para a noite, o que é que já se pode fazer. Infelizmente, na altura, eu lembro-me da pandemia e ser marcante, e acho que nos deixou marcas a todos, vermos o número de mortes que estava a acontecer por dia. E acho que isso foi violento. E acho que deixou marcas na nossa forma de estar. Infelizmente, não melhorámos muito como seres humanos, mas na altura teve ali um impacto brutal na forma como nós queríamos estar uns com os outros. Se isso depois teve repercussões ou não, é discutível, mas acho que são marcas que são episódios que me marcam enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto ser humano. A questão do 25 de Abril não se aplica na entrevista com a Joana Carvalho, mas por acaso tenho curiosidade, em termos familiares, se houve alguma passagem de testemunho ou de factos
de lembranças Sim, familiares acerca do que era o antes do 25 de Abril em Portugal, eu acho que em comparação com nós agora. vivemos sempre das histórias que os avós contam, não é? Que os pais contam. Eu tenho pais muito jovens, por isso também com memórias ainda muito residuais, mas lembro perfeitamente da minha avó usar muito esta expressão de tudo que nós ouvimos e que vemos, hoje é livre, e cada vez mais livre, e não há filtro, não há tanto filtro. Às vezes de comentários como se fosse antes do 25 de Abril, isto não se podia dizer assim, ou nós não íamos ouvir a notícia desta forma, com esta clareza, com esta transparência. Por isso, lembro-me sobretudo nesta área de comunicação, passarmos de um tempo em que há pouca informação muito filtrada, para haver aqui uma fluidez da informação. Lembro-me, por exemplo, dos comentários sobre o Hermano José e sobre programas mais de animação e sobre determinadas piadas, só se poderem fazer agora. Tu não és do tempo, lembro-me, tu não és do tempo em que isto não se poderia dizer, ou que não se podia, muito menos numa televisão. Por isso, lembro-me daquilo ser um marco e lembro-me, eu não sei exatamente como, mas lembro-me da passagem, não do preto e branco para as cores, mas das cores da televisão serem mais nítidas e mais brilhantes. Por isso, há alguns marcos que eu vou associando do passado para aqui e da televisão do preto e branco para aqui e da liberdade ou não da comunicação antes do 25 de Abril e pós 25 de Abril. No tópico o impacto dos meios de comunicação e das notícias no passado e no presente, pergunto-lhe, Joana Carvalho, ao longo da sua vida, se é que consegue precisar e fazer essa seleção, qual é o meio de comunicação noticioso que mais a marcou? Os jornais e revistas, a rádio, a televisão, a internet e porquê, se fizer a escolha? A televisão, acho que sem dúvida. E vou dizer a televisão sobretudo pelo consumo. Acho que cada vez consumo menos, mas se eu fizer uma média, foi o meio de comunicação que consumi mais até à data. Foi a televisão, por isso marcou-me muito mais pelas mudanças, pela marcação das tendências e pelo tempo médio que passava. Passava muito mais tempo em frente a uma televisão do que passei até a um ecrã. Estamos a falar não de trabalho, mas de consumo de notícias, sim, do que passei a um ecrã ou a uma revista, por isso, ou rádio, claramente a televisão. As notícias que consumiu ao longo da sua vida influenciaram a sua compreensão dos acontecimentos? Eu diria que sim, é inevitável. A forma como nós, de alguma forma, somos moldados a pensar de determinada forma, da forma como também nos vendem, que nos passam as notícias, que nos passam os bons e os maus de cada lado, de uma guerra, ou nos passam as verdades ou mentiras de determinados assuntos. Por isso, acho que nos, de alguma forma, traça um caminho de pensamento, uma linha de pensamento. Quero acreditar que tenho liberdade e que fui fazendo alguma seleção daquilo que fui lendo, mas acho que, de alguma forma, o que consumimos e a forma como consumimos, e acho que vamos alimentando aquilo que gostamos mais de ler e a tendência que gostamos mais, acaba por nos moldar, de alguma forma, comportamentalmente. Uma pergunta abrangente, espero que não considere vaga, mas as notícias, o jornalismo que nos traz as notícias são importantes? São. É vaga, mas se tiver que responder de uma forma genérica e global, que são muito importantes, são muito importantes. São importantes para nós, que eu diria que temos acesso à informação de uma forma fácil, rápida, mas são sobretudo importantes para pessoas que têm menos acesso à informação e em que, por alguma questão de mobilidade, de idade, de uma série de fatores, que sobretudo os meios de comunicação são forma de interação, de mostrar o mundo, por isso, sem dúvida que sim, globalmente, genericamente, respondendo a uma pergunta tão aberta, mas eu diria sim, claramente que sim. Lê, Joana, as notícias partilhadas por amigos ou pessoas que seguem nas redes sociais? Lê as notícias que são publicadas nas redes sociais pelos meios jornalísticos? Que eles partilham? Sim, que os meios jornalísticos partilham nas redes sociais. E são duas perguntas numa, digamos assim, a que os amigos ou pessoas que seguem nas redes sociais, se lê as notícias partilhadas por eles ou elas, por essas pessoas.
E se lê as notícias que são publicadas nas redes sociais pelos meios jornalísticos, alguns já referimos aqui, a TSF, o Expresso, o Público, o JN, o Correio da Manhã, seja que meio for. Não leio todas. Colocam, Acho sim. que, mais uma vez, leio as que por algum motivo tenho interesse. Se calhar eu diria que sou seletiva, leio as que os títulos me despertam curiosidade. Quer sejam diretamente pelos meios de comunicação, quer seja por amigos. Provavelmente, se for um amigo a colocar a notícia, eu provavelmente terei mais curiosidade em ler, se tiver em boa conta o amigo, que é porque se ele está a partilhar é porque há alguma coisa que é interessante, que tem relevo, e por isso, se o tema me interessar, leio. Muito bem. Joana, já ouviu falar certamente de desinformação. Acredita que as redes sociais são um veículo para a disseminação de falsidades, as chamadas fake news e outros conteúdos desinformativos ou manipuladores? Acredita que as redes sociais são um veículo para Tenho a essas... certeza, Renato, que é o mais assustador, e é o que me preocupa a mim, enquanto tomada, como me perguntava há pouco, que é se isso influencia o meu caminho, eu quero sempre ter a lucidez para não me deixar influenciar por notícias de alguma forma ou mentirosas ou de alguma forma tendenciosas. Espero ter sempre esta lucidez de pensar pela minha cabeça, mas tenho receio de eu própria me influenciar e o impacto que eles têm nos nossos filhos, óbvio. Sei que sim, e acho que essa é a grande preocupação de todos nós, é de percebermos que os meios de comunicação, de alguma forma, podem manipular a forma como nós pensamos de determinados assuntos, de determinados aspectos, e como é que nós, de alguma forma, podemos até criar um pensamento completamente contraditório àquela que é a verdade. Na sua opinião, houve mudanças em termos de jornalismo entre o que era noticiado no passado, no seu passado, das experiências e memórias que tem, e o que temos agora em termos de jornalismo e notícias? Sim. Que mudanças considera mais importantes? Comparando até a sua experiência com as gerações mais novas, porque é mãe e terá esse aspecto comparativo também presente. Que hoje em dia o jornalismo tende a ir à parte mais pessoal. Imaginem, numa questão de um crime, tendemos sempre a querer perceber, acho que há um tempo atrás, pelo menos esta é a visão que eu tenho, dava-se a notícia pelo ato que aconteceu, pelo episódio que ocorreu, e não se dava tanta relevância às questões depois por trás, à vida pessoal das pessoas. Acho que se explora muito aquilo que de alguma forma o jornalista acha que vende mais, que traz mais atração ao público, e normalmente o que traz mais atração ao público é o lado B das notícias, é a questão pessoal das pessoas que estão por trás de determinados atos, de explorarmos determinadas pessoas e não tanto a ação. Imagina, eu acho que há um tempo atrás havia aqui um rapto, sei lá porque me lembro, um rapto, um homicídio, e a notícia era o homicídio em si, agora é tentar perceber quem é que era a família do homicida. Acho que explora-se muito mais de alguma forma, cria-se um enredo, uma novela que se valoriza muito mais do que a minha percepção que tenho das notícias anteriores, em que eram mais factuais. Não utilizou na sua resposta a palavra sensacionalismo, mas era aí que queria chegar. É a sensação que eu tenho, que usamos muito mais, que exploramos muito mais isso. Hoje em dia, mais uma vez, vou dar um exemplo. Há pouco tempo houve um prédio qualquer em Lisboa que se incendiou, e durante 4 ou 5 horas já o incêndio estava extinto, já as pessoas estavam felizmente todas salvas, e continuava a dar a casa em lavareda, a arder. Sim. Ou seja, já estava extinto. Continua-se a fomentar aquilo, a imagem que é mais chocante, que é mais impactante, e continua-se a tecer comentários sobre determinadas coisas que já não têm interesse nenhum. Por isso usa-se muito esta questão da venda, da promoção, que está por detrás da notícia, muito mais do que a própria notícia. Eu, se calhar, gosto mais de notícias mais factuais. Consumo mais notícias factuais. E vou trazer outro conceito para este rol de perguntas que tenho para si, Joana,
que é o conceito de confiança. Confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Confia nas notícias elaboradas ou apresentadas por jornalistas profissionais? Há profissionais, claro. Eu acredito sempre que há bons e maus profissionais em todas as classes. Vou acreditar que, maioritariamente, estamos a falar de uma classe de bem formada e que as notícias são maioritariamente boas e o jornalismo é bem praticado. Obviamente, há meios de comunicação e há empresas, como qualquer outra empresa em qualquer outra área, muito mais focada em números e que, de alguma forma, vai colocando em causa o jornalismo sério, credível, tu dizias, de confiança, Sim. versus os números que querem chegar e obter. E eu diria que há sempre margem para jornalistas sérios, vamos acreditar que a sua grande maioria, e uma percentagem de jornalistas que não quero chamar não sérios, mas jornalistas que vão mais atrás dos números e que isso de alguma forma contorna a notícia e torna-a menos séria, menos credível e menos segura para quem a consome. E falou que a televisão é o meio escolhido, se tivesse escolher algum onde consumiu e consome mais notícias. O facto de ser em termos de telejornais, o pivô A, B ou C transmite-lhe mais segurança na forma como recebe aquilo que aconteceu no país e no mundo? Olha, Renato, eu não sei se me transmite mais segurança, se eu tenho preferência natural pelo estilo. Acho que segurança não, estava a tentar perceber se segurança, ou talvez, eu acho que tenho preferência do estilo, da forma como determinados jornalistas comunicam a notícia. Sim, agora estou a olhar ao contrário. Há determinados jornalistas que não me transmitem confiança e quando não sinto confiança, eu prefiro mudar de canal e procurar o jornal noutra estação pela confiança e pelo formato e pelo estilo da comunicação de determinados jornalistas. Em termos de quantidade, na sua opinião, Joana, há vantagens em acompanhar vários meios de comunicação ou, na sua opinião, basta um ou dois? Em termos de televisão, de rádio, os mesmos jornais? É uma boa questão. Assim, tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que temos a informação dita e contada por várias perspectivas. A desvantagem é que depois nós não sabemos bem qual é que é correta e cabe-nos a nós. Se calhar é aí que eu vou consultar a internet para depois, de alguma forma, tomar a minha decisão sobre a que eu sinto que é mais alinhada com a minha verdade ou com aquilo que eu acho que é real. Há a vantagem de termos informação muito mais rica, mais profunda, porque determinado canal vai aprofundar mais o tema, vai contar mais. Por outro lado, para alguém que gosta de pragmatismo, é desvantagem porque às vezes vamos só arranjar ruído, vamos só recolher informações ruidosas. Diria que tem vantagens e desvantagens, não te consigo responder de forma linear qual delas é mais interessante. Sim. Há aqui uma pergunta neste nosso projeto Mem News que indaga o nosso convidado ou convidada, neste caso a Joana, se viveu em diferentes contextos geográficos, se sentiu que o acesso às notícias era diferente em cada lugar, tem a experiência, se calhar, de Famalicão e Porto, ou não sentiu ao longo da sua vida essas diferenças? Lisboa, nunca vivi fora de Portugal e por isso não tenho o mundo, de alguma forma, é uma visão mais transversal e que provavelmente quem tem uma experiência internacional que viveu fora pode ter uma visão diferente. Dentro do país e na minha geração, acho que o acesso à informação já foi toda muito igual. Eu não sinto diferença entre um meio mais pequeno e rural, onde nasci, e depois uma cidade. Não sinto. Os meios de comunicação hoje em dia são os mesmos, o acesso à informação é a mesma. Não sinto diferença dentro do nosso país, do nosso pequeno país. Sim. Estamos a aproximar-nos do final desta nossa entrevista para o projeto de investigação Mem News. Tenho só 3/4 questões finais. Vamos a isso. A antepenúltima, vá lá. Como vê a evolução do jornalismo em Portugal desde a sua juventude até hoje? Estou a ser um pouco redundante daquilo que já falámos anteriormente, mas como vê a evolução do jornalismo em Portugal
se é que consegue fazer essa comparação entre o que Eu sinto era, o que é. eu diria que vejo duplo prisma. Por um lado, vejo que há um jornalismo muito mais sério em algumas áreas, muito mais informado. Sinto que os jornalistas são hoje em dia, mais uma vez, peço desculpa, se calhar porque não tinha eu entendimento para os avaliar desta forma. Sinto muitas vezes que os jornalistas são muito credíveis nas áreas em que atuam, muito profissionais, muito dotados de conhecimento, de ferramentas muito mais válidas, de conhecimento mais uma vez teórico e prático sobre as áreas que falam, política, economia, muito robustas. E isto é parte do jornalismo bom, que eu sinto a evolução dos profissionais desta área. Por outro lado, há uma veia, há uma vertente, ainda, como o Renato dizia no início, de mais sensacionalista, e acho que ainda se está a aproveitar muito e a usar muito e vejo muitos jornalistas a enverdarem por essa, porque provavelmente essa é que traz mais visibilidade, mais notoriedade, pelo menos imediata, e que procuram isso, e esses são, de facto, os que nos tiram a confiança e descredibilizam o setor, como em todas as áreas. Há profissionais bons e maus que querem chegar mais rápido ou menos rápido àquilo que é a sua meta profissional e muitas vezes acabam por não dignificar tanto a área. Vou, mais uma vez, porque gosto de ver sempre o copo meio cheio, vou dizer que globalmente sinto que cada vez mais são profissionais competentes, bem dotados e que fazem bom trabalho de casa nas áreas em que têm acompanhado mais uma vez, política, social, económica, e que conseguem fazer ótimas conversas, ótimas perguntas e que nos conseguem trazer e tirar muito mais informação. Essa é a grande maioria. Continua aí a emergir um eixo de jornalismo menos bom, menos positivo, com as fake news e que também nos compete a nós tentar que esse vá acabando e não vá crescendo como de alguma forma está a acontecer. Joana, gostaria de acrescentar algo mais sobre a forma como vê o jornalismo e o consumo de notícias em Portugal, para além também daquilo que eu perguntei ao longo destes minutos? Renato, na verdade eu acho que pensei hoje sobre esta área da comunicação social, mais que os últimos tempos nós consumimos, no dia-a-dia acabamos por consumir, às vezes nem percebemos em que dose é que consumimos, com que filtro é que fazemos, e eu acho que de alguma forma isto também me ajudou a pensar que de facto nós temos vindo a acompanhar um crescimento da área, eu espero, a ser mais seletivos e espero que sejamos todos mesmo mais seletivos naquilo que vamos acompanhando para que cada vez mais cresça um jornalismo sério, credível, que nos transmita confiança, que é isso que procuramos todos, que nos dê a informação que precisamos, mais uma vez, mais pragmática, menos... acho que às vezes acabamos por tender, e somos seres humanos, a dar aqui um cunho, uma personalização, uma opinião menos opinativa, mais factual, e acho que é isso que nós precisamos, é de depois nós e os nossos filhos fazerem eles próprios o julgamento de valor de cada ação, de cada ato que os jornalistas vão comentando, mas eu sinto que há uma evolução muito positiva e que há uma credibilização até do setor. Eu não sei se estou contra a maré, porque depois vejo uma franja pequena que é o oposto de tudo isto que eu estou a dizer. Eu espero que essa franja pequena seja pouco consumida. Se for muito, isso depois depende do prisma, é perigosa. É perigosa porque quando olho para determinado segmento da comunicação social, determinados meios, acho-a perigosa. E se estiver a ser muito consumida, pode ser assim um bocadinho mais assustador. Se consumirmos a boa notícia, a boa informação que está a ser partilhada pelos bons jornalistas, acho que estamos no caminho certo. Muito bem. Só mesmo para terminar, Joana,
Se tivesse, não sei se tem, mas estou a especular, se tivesse poder de um órgão de comunicação social, no jornalismo, ou se contribuísse de uma forma mais direta enquanto jornalista para, em termos de sectores de cobertura do jornalismo, acha que o jornalismo afunila muito em determinados temas e esquece outros? O que é que mudaria no jornalismo para o futuro, tendo em conta tudo aquilo que acabou Eu vou puxar aqui um nos bocadinho afirmar? para as minhas duas sardinhas, das minhas duas preferências, Sim. que é, acho que ainda temos muito pouca informação sobre a saúde e saúde mental, a parte mais da psicologia está muito pouco explorada, e acho que é muito importante, cada vez mais se fala dos temas da saúde mental, daquilo que é a preocupação que temos, mas ainda muito pouco explorada e ainda muito, às vezes, romantizada, e acho que temos mesmo que trabalhar esse lado. Por outro lado, tudo o que é a parte profissional, tudo o que é a parte até económica, muito mais ligada ao crescimento das empresas, àquilo que é a parte do trabalho, o desemprego, as novas áreas, até para que os miúdos consigam ter maior informação sobre as áreas que estão a crescer, miúdos, graúdos, sobre as áreas de empregabilidade, sobre o mercado de trabalho. Acho que é isso, o mercado de trabalho ainda está muito pouco explorado, quer na comunicação social, eu não conheço grandes, nem me recordo de nenhum neste momento que esteja a trabalhar ou um programa ou uma rúbrica mais ligada a esta área do mercado de trabalho, quer nos próprios jornais, quer nos próprios meios, uma área mais do mercado de trabalho, por outro lado, uma área mais da saúde mental, que acho que é importante. São dois aspectos que eu sinto que há alguma fragilidade transversal e que, de facto, nos meios de comunicação social também deviam apostar mais nisso, porque acho que quanto mais informação temos sobre estes dois temas, mais seguros temos também daquilo que são as nossas escolhas, as nossas áreas de empregabilidade e aquilo que é o nosso bem-estar físico e mental, que muitas vezes descuramos. Acho que é puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha. Exato. Joana Carvalho, muito obrigado por ter participado. Muito obrigada, eu. Foi um gosto. News. Muito obrigada.